E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, agora a gente vai para a grandiosa questão 7. Eu vou fazer ela só porque ela é meio extensa por si só, né? Tem bastante substância e eu pretendo explicar cada uma, né, para ficar algo bem didático mesmo, né? Não explicar uma e, nossa, aplicar bem rapidão mesmo. Explicar cada uma, porque cada um tem suas especificidades e, e eu acho que é isso, né? E daí depois a gente vai fazer a 8 e a 9, né? Já estamos quase no final da prova, né? Bom, a gente tem que classificar e eu só vou avisar uma coisa primeiro, né? Que a gente vai começar do princípio, que é o HF, o HCl, o HBr, o HI, né? O HCN, o H2S. Por quê? Porque eles não possuem nenhuma regra especificamente. Você só tem que decorar mesmo. Então eu vou acabar falando qual que é o de cada um, mas não existe uma, pelo menos não que eu saiba, né? Não que eu tenha adentrado para isso. Provavelmente tem alguma explicação, mas para o nível de conhecimento que a gente está, né? A gente está pensando, pô, primeiro ano de química, a explicação é algo mais avançado também. Então a ideia agora é mais aceitar do que realmente explicar. Talvez, sei lá, mais posteriormente, quando eu tiver conhecimento para isso, eu talvez tente explicar os motivos. Mas agora eu não sou capaz disso. Então eu vou me prender à limitação, vou me limitar a explicar, a mostrar qual que é o de cada um, mas não explicar o porquê, certo? Da mesma forma que a regra para oxiácido, eu não vou explicar por que é aquela regra, eu só sei que é. Né? Então eu só vou mostrar ela e não explicar o porquê. Né? Até para a ideia conseguir fazer a prova mesmo também. Bom, o HF. Opa, o HF ele é considerado moderado, né? Então ele é moderado. A explicação poderia ser até porque o flúor, a ligação que o flúor e o hidrogênio possuem é muito forte, né? Então, como é uma ligação mais forte, é difícil de você conseguir separar e daí o flúor vai reagir menos, né? Só que o hidrogênio vai ficar mais difícil para ele ionizar, então ele acaba tendo essa dificuldade. Só que essa explicação fica muito simplista, né? Tem algo muito mais além disso. O HCl, né? Ele é considerado forte, justamente porque a ligação ela não é tão forte, mas é uma ligação razoável, né? Ou a gente vai ter o HBr, que também é forte. Aí depois a gente tem o HI, né? Que ele também é forte. Todos esses são hidrácidos, né? Então a regra para os hidrácidos é essa: o flúor ele vai ser moderado, o HCl, o HBr, o HI, todos esses vão ser fortes, né? E daí a gente vai ter que o HCN ele é fraco e até que faz sentido, né? Porque como ele vai ter mais ligações, né? A ligação acaba ficando mais extensa, porque você tem carbono e nitrogênio também. Faz sentido ela ficar mais fraca, né? A concentração fica menor. Você não consegue colocar tanto dessas moléculas no mesmo espaço de água, né? E o H2S também é fraco, né? Seguindo a mesma ideia, você tem que ter dois hidrogênios. Então, esses são os hidrácidos, né? Vai ser esses são os hidrácidos, que é a primeira parte ali. Então a gente vai ter que o HF é moderado, o HCl é forte, o HBr é forte, o HI é forte, o HCN e o H2S são fracos. Então para lembrar fica bem fácil, né? Se você lembrar lá das pontes de hidrogênio, o hidrogênio vai fazer pontes com quem? Com o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, que vai ser uma ligação mais forte. E que é o caso de ser um ácido moderado, né? O HF é um ácido moderado.
justamente por conta dessa ponte de hidrogênio. Então é só lembrar, quem que tem ponte de hidrogênio? O HF, né? O único ali, todos esses é HF. Então o único ponte de hidrogênio ele é moderado. Todos os outros da família 7A, então cloro, bromo e iodo, é claro, daí tem uns que vêm depois, mas cloro, e bromo e iodo são os principais, vai ser forte, né? Acaba sendo uma ligação forte. E os especiais, vamos assim dizer, né? Os mais diferentão, que é o HCN, né? Que é o ácido cianídrico, e o H2S, que são, você olha, pô, não segue essa regra, né? O enxofre é da família 6A e o ciano ele nem aparece na tabela periódica, né? Porque o ciano é um composto por si só, ele não é um elemento. Eles vão ser fracos, né? São maiores, são mais grandes, as moléculas são maiores, né? Mais grandes é ótimo. São maiores, né? As moléculas são maiores, então acaba ficando mais fraco. Agora a gente vai olhar para os oxiácidos que tem na questão, né? Então do H2SO4 até para o HBrO4. A regra é a seguinte, né? Todo oxiácido a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o número de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio, né? Faz sentido. Calma aí. Exato. Os oxiácidos a gente vai fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Então, calma aí que eu tô... Então a gente vai ver que nos oxiácidos a gente vai ter o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E daí como que a gente vai classificar como forte e moderado, né? A gente vai ter que quando é 3 ou 2, né? Por exemplo, tem 4 oxigênio e 2 hidrogênio. Se essa... vai dar 2, né? Então ele é um ácido forte, né? Se der 1, ele é um ácido moderado. E se der 0, ele é um ácido fraco, né? É isso, é só essa regra mesmo. A ideia é que quanto maior concentração de oxigênio, né, mais oxigênio você tem, mais reativa vai ficar a molécula, né? Essa molécula ela vai conseguir, vamos assim dizer, reagir mais facilmente com as substâncias, porque o oxigênio ele reage com qualquer coisa. Então, quanto mais de oxigênio você tem em relação ao hidrogênio, né, vai sobrar mais oxigênio, mais reagente ele fica. A reação, a facilidade para ele reagir com qualquer coisa é maior. E, por exemplo, sabe aquelas cenas de filme, né? Não é filme, etc. Que, por exemplo, tem alguma coisa ácida e daí, sei lá, a cara do personagem derrete, né? Derrete. Porque o ácido ele é forte, né? Se o ácido for forte, isso ocorre porque as moléculas que existiam ali, elas vão reagindo, né? Então elas têm uma maior facilidade de reagir, porque o ácido é forte, né? E daí aquela estrutura ela vai sendo quebrada, porque ela vai reagindo e tal, e ela quebra. Então é isso que faz um ácido ser forte, ele conseguir reagir com qualquer coisa. E daí vai quebrar a estrutura existente, né? E daí, por exemplo, um ácido queimar e etc, né? Bom, passando desse conceito, agora a gente só vai aplicar, né? Então, os oxiácidos... Os oxiácidos, a gente faz oxigênio menos hidrogênio, né? O número de oxigênio, né? Vou colocar número que fica mais fácil de... Número de oxigênio menos o número de hidrogênio, né? Então vai acontecer o seguinte, a gente vai só fazer uma análise.
Calma aí, eu vou colocar uma tabela também, né? É uma boa ideia. Então, 4 ou 3. Opa, 4 ou 3. Ele é forte. É 4 ou 3? Não, é 3 ou 2, perdão. 3 ou 2, né? 3 ou 2. 1 é moderado e 0 é fraco. Então essa tabelinha que vai ficar para os oxiácidos. E daí a gente só vai ter que analisar isso. Então, para conseguir resolver isso, é bem importante, na verdade, conseguir lembrar disso, né? Os hidrácidos, cada um tem suas especificidades, né? Os hidrácidos por si só, eles não têm uma regra, né? Eles têm um motivo. E já os oxiácidos, eles têm essa regra, né? De fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E daí o resultado, se for 3 ou 2, ele é forte, 1 é moderado e 0 ele é fraco. Então agora a gente só vai aplicar, né? Ó, no H2S, H2SO4, o que a gente vai ter? Qual que é o número de oxigênio? É 4, né? E qual que é o número de hidrogênio? É 2. Então é 4 menos 2. Isso vai ser igual a 2, né? Então ele é... Bom, 2 é forte, né? O próximo, H3PO4. Então vai ser H3PO4. Então a gente vai ter... Calma, só para melhorar. O H3PO4, qual que é o número de hidrogênio? Qual que é o número de oxigênio? É 4, né? Menos o número de hidrogênio, que é 3, né? Então H3PO4. 4 menos 3 é 1. 1 é moderado. Certo? O próximo, a gente vai para o HClO4. HClO4. O HClO4, ele é muito legal, né? Porque a gente tem quanto de oxigênio? 4. E quantos de hidrogênio? Se não aparece nada, é 1, né? Então 4 menos 1, que vai dar 3. Então ele é forte. Daí depois HClO3, vai ser 4 menos 2, né? Opa, 3 menos 1. Vai dar o mesmo resultado, mas... Vai dar o mesmo resultado, né? Que se fosse 4 menos 2, mas são 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, né? 3 menos 1 é 2. 2 ele ainda é forte, né? Ele é menos forte, mas ele continua sendo forte. Aí depois a gente vai para o HClO2, né? Que vai ser quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 1 hidrogênio. 2 menos 1, 1. Então ele é moderado. Depois a gente tem o HClO. Eu tenho quantos oxigênios? 1. E eu tenho quantos hidrogênios? 1. 1 menos 1, 0, né? É HClO, né? Se eu coloco só HClO, quer dizer que eu tenho um H e um O, né? Se eu não mostro, significa que eu tenho 1. E se deu 0, isso significa que ele é fraco, né? Depois a gente vai para o HNO3. HNO3, a gente está pensando em 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. Bom, uma conta simples, né? 3 menos 1 vai dar 2. Então ele é forte, né? Que nem está na tabelinha ali, 3 ou 2 é forte. Depois a gente tem o HNO2. HNO2, eu tenho quantos oxigênios? 2 menos 1 hidrogênio. Ou seja, 2 menos 1, 1. Então ele é moderado. Aí depois a gente vai ter o H4SiO4. Como é que esse I é minúsculo, né? SiO4. Bom, isso significa que a gente tem 4 oxigênios
menos 4 hidrogênio. 4 menos 4, 0. Então ele é fraco. E por fim, a gente tem o HBr, HBrO4. A gente tem quantos oxigênios? 4. Quantos hidrogênios? 1. 4 menos 1, 3. Então ele é forte. Então, percebe que a única análise que a gente tem que fazer é o H e o O, né? O hidrogênio e o oxigênio. Não importa qual elemento está ali no meio. Se é o P, se é o S, né? Se é o enxofre, o fósforo, o cloro, o nitrogênio, o silício, ou o bromo. Não importa, não importa. Para eu analisar se ele é forte, moderado ou fraco, eu só tenho que fazer essa análise do oxigênio e do hidrogênio, no caso dos oxiácidos. Então eu vou fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, vai dar 3, 2, 1 ou 0. Vai dar um desses valores, ele não pode dar outro. Dando algum desses valores, aí eu vou analisar. Se deu 3 ou 2, ele é forte. Se deu 1, ele é moderado. Se deu 0, ele é fraco. Então só precisa fazer essa análise. Sendo capaz de conseguir fazer essa análise, né, sabendo fazer qual é a regra, né, essa subtração de oxigênio por hidrogênio, e sabendo fazer essa análise, todos os oxiácidos fica fichinha para resolver. É muito fácil, né? E os hidrácidos também. Você só tem que saber qual que é o moderado, né, que é só o HF. E você tem que saber quais são os fracos, que é o HCN e o H2S. Todos os outros são fortes, né? O HCl, o HBr e o HI. É bem tranquilo, até porque os hidrácidos têm bem menos do que oxiácidos. Então os hidrácidos ficam até que tranquilo para decorar. E os oxiácidos eles têm essa regrinha, o que facilita bastante. Mas de qualquer forma, eu acho que vendo, talvez revendo, até na prova mesmo, resolvendo com tranquilidade, é uma questão fácil. Então, se cair numa recuperação, qualquer coisa, não tem muito o que se preocupar. É bem tranquilo de resolver. Certo? Obrigado. É isso.